eles têm poderes especiais na matéria. Esses poderes especiais na matéria têm que ser trabalhados em conjunto para fazer uma coisa só, tipo X-Men. Você já viu X-Men? Eles têm que se reunir em um lugar, pelo que eu entendi, tudo isso eu tenho aprendido, tá? Eu só estou aqui dando minha cara a tapa para você saber o que eu sei. Eu acho que você precisa de ver alguém, sabe? Sei lá que merda que é essa, mas tudo bem. Então, o que acontece? Foi entregue esse conhecimento para mim, eu não sabia dele, você entendeu? Eu fui recebendo. O que acontece é que a família precisa se reunir. Foi feito um pacto em família. Quem fez esse pacto foi a água, a terra e o ar. As grandes entidades que têm a responsabilidade de cuidar da sua existência. Essas entidades ligadas à água, à terra e ao ar, que você desconhece, ri, brinca, goza, faz e caga e faz o que quer, não interessa, mas elas existem e deixaram seus mortos. Quantos mortos morreram na água? Quantos morreram na terra e quantos morreram no próprio ar caído, antes de cair? Pois é, ficaram no ar. Só o corpo dele caiu lá. Então, essas entidades com o fogo, porque o fogo fez a união dos mundos, fez a união da água, da terra e do ar, e fez eu e você. Eu sou humano como você. Você é humano como eu. O que nós precisamos aqui, então, como humanos? De um coração voltado àquele que nunca deveria ter saído. Nunca. A minha tribo, meus amigos, minhas amigas, é a tribo de Levi. Levi não tem parte na terra. Não. Ele foi tirado a parte dele na terra. Por quê? Porque nós vamos ficar com a água, cara. Nós vamos ficar com nossa mãe, com nossa mulher, com nossa esposa. Com o prazer de viver aqui, sabe? E nós queremos o prazer de ter vida aqui, porque nós vivemos aqui e Ele nos deu essa vida aqui. Então, vão ter que se acertar com Ele, não é comigo, porque tudo que eu faço, minha esposa faz, que é o que parece que estão procurando, é um casal, o que a gente faz é honrar o nosso Criador. Quem é o Criador? O Criador dos corpos humanos, cara, que criou os corpos humanos, que eu e você podemos se unir e gerar novos mundos. É complicado, a pessoa precisa entender Cabala. Então nós podemos gerar novos mundos com o amor. Amor esse que hoje não precisa se estender mais do que 12 mundos, que foram os filhos que nasceram, né, de Jacó. Não precisa mais que isso. Esses são os 12 mundos, que é a alma gerada, né, através das uniões, ao qual foram filhos verdadeiros, sinceros, que existiram e existem até hoje. Entendeu? Eles não foram e não serão apagados. Eles só querem voltar a ser quem são ou foram, né, porque muitos se perderam. Estão perdidos. Vamos ser bem sérios. Estão perdidos. Bastante perdidos. Deu para entender? Então, por causa disso, eles me trabalharam, foram me trabalhando aí um tempo, me disseram, contaram coisas, me instruíram em outras, me falaram de coisas que foram ocultas da humanidade, para que as pessoas não soubessem e não acabassem destruindo aquilo que foi preservado e está sendo preservado para um final, para devolverem aquilo que era nosso, porque senão a gente destruía tudo que é nosso, cara. É uma desonra você, né, receber um presente e depois de receber esse presente, você destruir o presente. Quer dizer que você era um merda, um fake, que estava se passando para obter alguma coisa, mas depois que ele vira as costas, que ele sai, você destrói aquilo que ganhou. Não é mesmo? Pois é. Então, para isso não acontecer de novo, a gente aprendeu, pelo menos deveria ter aprendido a cuidar daquilo que é nosso. Eu fui aprendendo isso nas minhas aulas que eu recebi com eles, que eles me deram, de mim mesmo, de como eu trataria comigo mesmo. Como você se vê nessa situação, como você faria na situação que você se encontra, esses testes da vida, sabe?
para poder testar o seu livre-arbítrio, para entender como que você age, de forma que a grande maioria não agiria. Não teria tipo um coração, como nós da tribo de Levi, para unir todo mundo. Porque a tribo de Levi, que a grande maioria que sei passou a ser, ela foi espalhada para o mundo com um objetivo: que a gente conhecesse as nações, conhecesse os corações, e ao conhecê-los, poderíamos retornar para casa com todo o conhecimento adquirido, fazendo um bem para todos, não destruindo todos de novo. Sabe por quê? Porque eu tenho que deixar isso aqui bem claro para vocês. É uma desonra para que o nosso rei, o nosso criador da tribo de Levi, Leviatã, volte, o Anunnaki, o dragão, o grande dragão, volte e nos encontre só nós aqui. A grande maioria destruída, morta, sem corpos para honrá-lo, porque ele fez os corpos humanos. O dragão de fogo, do fogo, representante do fogo, criador do fogo, fez a união da água, da terra e do ar. Eles têm fogo, mas não foram criados primeiro. Eles são fogos de fogo, do fogo. Você acendeu uma vela através da outra que foi acesa primeira. Você pega o fogo de uma e acende outro. Maravilha. Aí aquela está existindo, mas ela não existia primeiro, segundo, terceiro. Entendeu? Então, nós temos 3 mundos de 3 dragões elementares, vamos colocar assim, que fez a água, deixou uma entidade da família, uma sereia, da terra, que deixou uma entidade da família, lobisomem. A mãe gerou um filho terra, que gerou um filho ar, um vampiro. Bom, essas 3 entidades são da família, estão ligados à mãe e o cajado de Moisés, a serpente, a Medusa, a mãe da serpente, a consciência de todas as serpentes. Então, essas entidades elementares, elas têm um pacto, elas fizeram um pacto numa arca, em um monte, que você conhece como o Monte do Ódio. Mas ele vai virar o Monte do Amor, porque ainda bem que nós temos esse pacto. Porque se nós não tivéssemos esse pacto, nós teríamos um problema sempre, incessantemente, com a família, com a própria família. Alguém iria trazer a paz de volta. Depois dele entender, claro que ele teve que morrer, mas depois dele entender, ele voltaria a ser o que ele foi, que não conseguiu ainda, sabe? Ele tentou, guardaram ele em uma pequena arca, né? Um caixote, uma casinha lá que fizeram ele para ele poder andar no rio, e colocaram ele na sorte das águas para ver onde ele ia. Ele foi parar no Palácio Real. Moisés se tornou filho do faraó, mas não era legítimo. Não era legítimo. Ele era um judeu. Ele era, na verdade, judeu não. Ele era um israelita. A diferença é essa. Eles só colocaram judeu, porque se tornou uma religião. Mas ele era um israelita da tribo de Levi, Leviatã. Ele era sacerdote. Sacerdote da nação. Pois é. Ele tinha uma aliança azul com ele. Aliança da água, de apagar qualquer fogo, porque a água protegeu ele e entregou ele no Palácio Real. De proteger ele de qualquer destruição do fogo, como um filho protegido pelas águas. Mas também seria a sua própria destruição às águas, porque foi assim com Moisés. O prazer, cara, o prazer, prazeres excessivos, prazeres exorbitantes, prazeres sem consciência, prazeres egoístas, arrogantes, prazeres que não pensamos no próximo, não somos bem um Robin Hood. Bem que a Robin Hood podia listar a Shiva. Não lista porque não tem culhão. Tem medo de enfrentar toda uma consequência por aí, eu sei. Mas a família
está aqui e a família entende tudo isso. E tem que proteger uns aos outros. É só pedir ajuda para a família. Por quê? Porque existe um pacto com a família, chamado Triunvirato, ao qual você também conhece como o Pacto do Sinai, o Pacto do Ódio. Esse pacto foi feito com uma consciência, ou seja, com um éter, que iria voltar como o rei do éter, ou seja, o rei da morte, o quinto nível da alma, né, que seria o éter. Ele poderia entrar no éter com a outra chave, né, porque tem que ter uma chave e uma fechadura, ou seja, tem que ser um homem e uma mulher, porque o homem abre a consciência da mulher, faz ela deixar de ser virgem, assim como ele, né? Mas ele tira a virgindade de uma mulher, ele não sendo virgem, né? Quando ele é virgem, eles dois acordam juntos. Mas depois, um tira a virgindade do outro, né? Mas geralmente o homem tira mais a virgindade da mulher do que a mulher do homem. A mulher, só quando a mulher gosta muito, quer muito ver aquilo, quer ver o pau pegar fogo, né? Mas geralmente o homem gosta mais de mostrar que, né, fodão. Então, a virgindade da mulher foi preservada para quê? Para ser entregue para aquele que é dela, é o marido dela, para ela poder viver em paz com ele. Ninguém mais pode tirar esse nascimento, essa virgindade dela, a não ser o marido. É um casamento, cara. A grande maioria aqui não sabe o que é casamento, não sabe o que é permitido e o que não é permitido. Tem muitas coisas que foram abolidas, que são permitidas, que trouxeram desgraça para a humanidade justamente por causa da religião sobre essas coisas. Isso tudo precisa ser reconscientizado. Aquele pacto, graças a Leviatã, por esse pacto, que ele prometeu que a família dele iria trazer a consciência de volta dos humanos, porque ele fez os humanos. E que os filhos dele fariam isso, os filhos de Leviatã, espalhados pelo mundo. Quem são eles? Justiça pura, cara. São justiça de coração. Poderiam fazer uma coisa, com certeza poderiam fazer, e já deveriam estar fazendo se não tivesse conscientizado-se através da morte. Se não tivéssemos tido consciência em toda essa sabatina que eu passei, nós já poderíamos estar sendo destruídos, porque quiseram que as destruições acontecessem, mas elas não estão acontecendo. Esse é o problema. O vulcão de La Palma já era para ter rebentado e o mar invadido a terra, aquela coisa toda. E não aconteceu. O que eles estão querendo fazer? Jogar bomba. Para quê? Para que isso aconteça. Já que não está acontecendo, então eles querem produzir um não acontecimento que eles sabiam que iria. É uma primeira linha do tempo. Quando você conhece o passado e acha que tem poder sobre ele, você faz merda no futuro. Sabe, o único prazer que eu tenho de voltar ao passado para trazer aqueles que lá ficaram. Não é para matar, não. Não é matar. E sabe como é que eu mataria? Quando eu me metesse. Me metesse onde? No coração dele, como mente perversa, fazendo ele fazer uma coisa ao qual ele mesmo se culparia disso e seria retirado por causa disso. Então ele, tipo assim, quem conhece o poder do passado, mata dois coelhos com uma cajadada só. Deu para entender? Ele tira tudo aquilo que atrapalha a vida dele no futuro. Então ele vem ao passado e ele se mostra no passado conscientizando o presente para que não haja futuro. A intenção sempre foi de parasitas religiosos, ou seja, aliens parasitas, foi que você e eu, como raça humanos, é uma raça, tem alienígena, mas nós somos uma raça humana, que essa raça humana seja destruída, extinta, exterminada. Tanto é que o Elon Musk fez aí naves aí proposta de que sairia para colonizar outro mundo, né? Porque sabe o que aconteceu. Então, sabendo o que aconteceu, foram produzir naves espaciais para dar uma viajada nos mundos, colonizar outros lugares, né? Então, beleza.
Só que você não sabe que já existem naves que fazem isso, e era desde o início, né? Porque quando nós começamos aqui na raça humana, eles tinham acesso a nós com mais liberdades, mas a gente ficou imbecil. Claro que entendendo o que alguns não entendiam e queriam fazer porque simplesmente não concordavam com um pequeno humano dando consciência a entidades. Tanto é que todo mundo que interfere no mundo da morte fica vivo? Não. E sabe de onde vem a morte? Da consciência religiosa. O que é uma consciência religiosa? Aquela que acusa você de algum pecado. Você sabia que existe um tribunal que julga você todo ano? E ao qual você, quando escuta o shofar, eu só estou falando da minha nação, tá? Do meu povo. Você, eu não sei o que você é, mas eu estou falando do meu povo. Para o meu povo. Quando você escuta o shofar no ano, o que você faz? Você entende a realidade da vida, a morte. Que você está ligado à nação do Cordeiro. A nação do Cordeiro é aquela nação que está para morrer por amor da humanidade. Para não deixar a humanidade perecer. Mas, você já viu os desenhos das ovelhas? Como elas são meio estúpidas, meio burras, meio imbecis? Pois é. E é essa a intenção. Quanto mais amorosa ela for, mais imbecil ela se torna. Então, o que fizeram? Começaram a só deixar a tribo de quem? De Yehudá, que é o leão da tribo de Yehudá. Leão, por quê? Porque o leão protege a ovelha, ele não vem para comer ovelha, não. Todo mundo pensa que o leão iria comer ovelha. E aí os lobos passam a comer ovelha, já que o leão não come. Aí as ovelhas são comidas pelo lobo. E o lobo vem da onde? O lobo vem... Engraçado que o lobo deveria vir da terra. Não, ele não vem da terra, ele vem do ar, ele vem dos vampiros. Come na religião cristã. Vai lá na religião cristã se alimentar das almas que estúpidas e ignorantes que estão lá. As ovelhinhas que vão lá para pagar para estar. Ou para herdar. Pois é, existem níveis de consciências assim, mais elevadas, ao qual eles prometeram, para uma grande maioria que tem condição financeira, passagem para a procriação de um novo mundo. Só que vocês não sabem o que aconteceu. Não é mesmo? Pelo jeito não contaram bem para você o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu. E por não saber o que aconteceu, quer repetir. E acaba repetindo sem saber. Por quê? Acharam que iam subir, iam voar. Mas pelo que eu entendi, eles não queriam uma colonização com matéria humana. Aí é que você não entende isso. Matéria humana não é bem-vinda. Deu para entender? A matéria está ligada a pecados. A carne está ligada a sentimentos pecaminosos, que para eles deveriam ser destruídos. Eles destruiriam a terra com o pecado da terra, iriam com algumas consciências, mas não a matéria humana. Então ele poderia até ir, mas morto. Vivo não. A matéria não iria. Deu para entender? Eles utilizariam a consciência dele, da matéria, mas sem matéria, em uma outra coisa, ao qual poderia ajudá-los como escravos, mas fazendo isso em tecnologias, melhorando a tecnologia. Deu para entender? Bom, tudo isso foi planejado, foi arquitetado. Só que tudo é da família. Eles esqueceram que existem 4 grandes elementos Anunnakis, ou seja, dragões, que têm como consciência um humano. Consciência humana, está dentro de um humano. Um dragão está dentro de um humano, vivendo como draconiano, mas como humano. Foi melhorado a raça. Pois é. Esse draconiano humano, reconhecido, ou que você conheceria como Lúcifer, Lucifer, a luz, né? A luz que irradia.
Essa consciência, quando retornasse, retornaria com o quê? Com o cuidado do mundo inteiro. Ele cuidaria de tudo que é da família. Deu para entender? Pertence à família. A família precisa reaver a consciência de ser quem é, diante dos que não são. Mas não tem problema, não é para todo mundo ser igual, porque não tem graça ser igual. Deu para entender? Nós não somos mais do que ninguém, até porque somos humanos como você. E por sermos humanos como você, é aí que entra aquele livre-arbítrio, sabe? Que a pessoa acha que pode assumir o papel da morte para a família. Mas para isso acontecer, você precisa passar por um tribunal da família, chamado de OR5. Você já ouviu falar no OR5? Luz dos 5? Pois é, esse luz dos 5 estão em corpos humanos, que fazem o quê? Cuidam da família, dos 13. Então eles são bem rigorosos. Com o quê? Com os corpos que vão ficar. Deu para entender? Por quê? Porque representa a família. Então, a morte sempre foi utilizada como, digamos, limpeza para a correção da família. Nós pagamos sempre com a vida. Quando a vida foi entregue na mão de alguém, é porque o resto não tinha consciência. Não é mesmo? Pois é. O resto não tinha consciência. Então, o que aconteceu com o resto? Que não tinha consciência? Lembra do Holocausto? O que pegaram? Pegaram todo mundo da família espalhado, que se meteu com vários tipos de religiões, vários tipos de crenças, de atitudes, de ações, e jogou todo mundo dentro do quê? Da fornalha, mataram todo mundo de uma forma, ou seja, a intenção era tirar os corpos ligados àquela família. Por quê? Porque eles perderam a consciência de família. Você vai ver como é que os judeus... Eles colocam judeu, né? Vamos botar israelita. Porque judeu fica muito nas costas só de um. Não é um, é uma família. Você vai ver o que eles faziam aqui, em todo lugar. O quanto eles guardavam o coração deles. O quanto eles se achavam superiores aos demais. Até hoje, são arrogantes. Quando não é para um lado, é para o outro. Tipo assim, já que eu não posso ser reconhecido, eu vou foder tudo da família. Esse é o outro lado também, que tem a família. Que ele não recebe aquilo que ele acha que ele deveria, então ele fode o resto. Tipo assim, se eu não recebo, ninguém vai receber. Olha, que isso? Tudo é dele? Ele é o dono de tudo. Ele é o santo grau dos guardiões. Pelo que eu entendi nas aulas que eu recebi, nós temos muitos Talmielos. Sabe o que é Talmiel? Guardiões da família. Guardiões da família. Guardiões de coração, olha, inigualável. Inigualável. Corações que desceram ao inferno só para proteger a família, cara. Isso é demais. Fizeram um inferno com o resto, que acabou se mostrando não ser da família, não amando a família, sabe? Não amando a tribo de Levi, não amando os Anunnakis, os da tribo de Leviatã, botando todo mundo que não era da família no chão, simplesmente para mostrar que aqui não foi dado a você essa autorização, nem você não tem autoridade para fazer o que está fazendo. Então ele foi parado por um tribunal que julga você todo ano. E você não sabe, por isso que você festeja o ano. E o ano você deveria festejar o quê? Em família. É o Natal que criaram, sabe? O Natal, para lembrar. Não tem problema. Natal deve ser festejado, e eu até gostaria de festejar o Natal com a família. Não sei se vai ser possível, mas gostaria. Natal, presta atenção. Eu quero festejar as festas que foram criadas, mas de coração diferente. Entendendo o que é família, cara. Não tendo problema com algumas coisas que a religião colocou como imundas, como impuras.
como nojentas, como dadas à morte, dadas à destruição. Ué, você acha que o Criador cria uma coisa para destruir? Então ele não é perfeito. Eu tenho quase uma leve impressão de essa destruição vem da sua mão, porque você acha que foi você que fez. Porque quando a gente quer destruir uma coisa que não pertence a gente quer ser o Deus daquela coisa. E a gente acaba criando uma religião que proíbe outras. Não é mesmo? Aquilo que a gente não agrada, porque impurificaria a consciência que você, digamos, queira controlar para ser alguém que, eu vou ser bem sincero, não é. Você não é da família. Família, cara, tem coração um com os outros. Família não é aquilo que eu nasci. Não. Família é aquilo que você tem de coração com alguém. É muito difícil ter família. Vamos ser bem sinceros. É muito difícil ter família hoje em dia. Por quê? Porque fomos misturados nas famílias dos outros. Nascemos em lugares que não têm consciência da existência de uma família. E aí procuramos família dentro daquela família, e o que nós encontramos? Ódio, destruição, rejeição. Eu vejo muita gente da família querendo morrer para voltar para o lugar de onde veio. Só porque a família não reconhece ele, não entende ele, não ouve ele. Então eu vou dizer para você uma coisa. Você não é da família, você tem que encontrar sua família. Você é um patinho feio no meio de patos que se acham bonitos, brancos e amarelinhos. Não. Se você é da família e se sente nessa família aí que você foi plantado, uma consciência deslocada, fora do lugar, então você tem que se reencontrar, você tem que reencontrar a família. A família tá, pelo que eu entendi, tá? Isso aqui, todo esse conhecimento eu recebi, eu estou recebendo. Pelo que eu entendi, a família vai se reunir em um lugar, a princípio, para poder voltar. Porque parece que eu entendi, pelo que eu entendi, se eu entendi certo, nesse lugar que é o Brasil, ela vai ter que passar no cemitério do Brasil, nos mortos do Brasil. Os mortos do Brasil do passado, de todo o passado que houve no Brasil, dos reinados, de tudo que houve, todo o passado, vai ter que ser consertado. E só a família tem essa autorização para entrar nesses lugares, ao qual a própria família plantou. Ou seja, a água plantou seus mortos, a terra plantou seus mortos, o ar plantou seus mortos. O fogo veio unir, mas para unir tem que resgatar, tratar. Deu para entender? Muitos mortos já têm consciência da sua existência e querem voltar. Por isso que o nosso amigo da família, nosso parente da família, Mark Zuckerberg, já fez aparelhos para lidarem com os mortos. E os religiosos, que não são da família, religioso não é da família, tá, gente? Só porque eu estou trazendo uma coroa uma coroa preta da morte, eu, digamos assim, seja daquela família que ele acha, sabe, religiosa. Eu não sou religioso. Isso aqui não tem a ver com religião. Eles me ensinaram por que isso aqui. Eles me deram a notícia do porquê isso aqui, por que precisa ser usado. É um reconhecimento de conexão da família. São utensílios usados pela família para obter reconexão, sabe? Para receber reconexão. Então, alguns utensílios eles me deram, sabe? Me entregaram depois de muitas aulas, depois de muitas coisas que eu passei, que eu não queria nem receber. Nunca quis receber, porque eu sempre me achei indigno. Sempre. Não sou circuncidado, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tenho nem interesse em ser circuncidado. Não, porque a família não precisa sair do lugar que está. Por que eu tenho que ir para Israel? Não, eu tenho que ensinar o povo espalhado, ainda mais que a última geração é de cão, cara. A geração de cão está aqui.
Ou seja, a geração mais justa que tem. E claro que ela é responsável pela morte dada em toda a família. É complicado, não é? Pois é o pessoal mais ignorante, mais arrogante, mais estúpido, mais imbecil. É esse que está aqui agora. Mas é da família, e o problema é esse. É da família. Tem que ser reconhecido e tratado como da família. E o pai que ama o seu filho, o que ele faz com ele? Ele corrige para não se tornar um estúpido como os outros. Não é mesmo? A correção não é ruim. Ela é boa quando se ama, não quando se odeia. Quando se odeia, passa-se dos limites. Mesmo que aquela consciência não precise, a pessoa acaba dando. Então, peraí, a intenção não é amar, é odiar. Deu para entender? Não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é que a família seja tratada como da família. E todo tratamento tem correção, se for preciso, mas não destruição. Destruição é uma desonra para o nosso Criador. Destruir um corpo humano, cara, é a maior desonra que você pode dar para o nosso Criador. Leviatã. Quem é da família de Levi? Os levitas, os levianos, espalhados pelo mundo. Eles têm poder de sentar aquele que não é da família para parar de fazer palhaçada com a família. Usando o nome da família, usando a putaria para sacanear a família, para dizer que nós somos os de coisas que nós não somos. Nós não temos esse caráter que você tem. Nós não somos como você. Nós não vendemos a família. Nós não traímos a família. Quem trai a família é claramente não da família. Você entendeu? Se você não é honesto com você, não vai ser honesto comigo. E eles sabem disso. Quem? As entidades da família, que foi plantada com você, chamada morte. Eles estão com todos. É só nós puxarmos o nível 5 da alma, que nós sabemos tudo o que aconteceu com a família. Vocês mataram meu amigo e irmão Gilmar Ferreira de Carvalho. Vocês mataram ele, ou permitiram ele morrer, porque não tem Deus. Vamos ser bem sinceros, vocês não têm Deus. Mas brincam de divindade, brincam com coisas que não fazem ideia, porque se elas fossem soltas para você, como eu as conheci, você realmente ficaria aterrorizado, apavorado. Você não daria conta de ficar vivo muito tempo, sabe por quê? Porque seu coração pararia. Eu vi coração de pessoas quase parando nos testes que eu presenciei. Eu senti com eles terrores terríveis com essas coisas que foram criadas para vocês, para nós, para todos nós. Mas não é para matar, sabe? Era para proteção. Então a família precisa pegar isso na mão. Sabe por quê? Porque a família tem poderes. Essa é a verdade. Você não sabe o que é um cabalista. Você não sabe com o que o cabalista mexe. Mas você quer usar a cabala para fazer o quê? Como a macumba. Você quer usar ela para quê? Para alcançar seus patamares de consciência que não tem. Então você se vende ao diabo. Você vende a sua alma para ser corrigida por ele. E claro, para ele corrigir sua alma, ele tem que conhecer sua alma. Então ele dá para você o que você quer só com a intenção de conhecer quem é você. Você tem que entender isso. Então você só recebeu. Por quê? Porque estava muito odioso. Não aguentava mais a situação que estava vivendo. Tipo assim, já que é a religião que está segurando isso, então eu vou fazer um pacto com o inimigo dela. Mas não é por amor a ele, não. Porque ele está sendo condenado como uma coisa que ele não é. Ele não, a pessoa não vai lá para amar, não. Vai para usar. Pega o poder do diabo, que ele nem sabe quem é, que é um ser, que é uma entidade, tá ligado ao dragão. Dragão azul, Samael. Aí, pega esse poder para fazer o quê? Aquilo que ele quer. Ele só quer lucrar, ele só quer ser milionário, rico, mulheres, casas, carros. Ele quer ter aquilo que a grande maioria não tem. E nem quer que tenham.
A verdade é essa, nem quer que tenha. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas usam o nome de uma entidade sagrada da existência inicial para utilização de si mesmo, ou seja, para encontrar um prazer próprio, porque se acha digno daquilo que não tem e que deveria ter sido dado para ele, mas ele acha que não é justo, não sabe o que é Cabala, por que ele está aprisionado nessas coisas, por que ele ficou assim sem nada, por que não foi lhe devolvido o que lhe era seu, ou foi tirado no passado. Ele não sabe os motivos daquilo. Sabe por quê? Porque nós, da família de Levi, aprendemos que nós não temos lados. Não, nós somos da união. União não tem lado. Certo? É. União pega os dois lados e faz o quê? O que é melhor para eles. Você entendeu? O que é melhor para eles. E o que é melhor para eles? O que é melhor para o nosso rei. O que é melhor para o nosso rei? Leviatã? Aquele que está retornando? Que você vai ver voando? Sabe o que é melhor para ele? Você está aqui, com consciência diferente daquilo que tem sobre ele. Isso é uma obrigação de quem? Da família. Que é a família que está ligada aos Anunnakis. Os Anunnakis, aqueles que são da família Anunnaki, que também são do dragão. Não importa se é o dragão da água, se é o dragão da terra ou se é o dragão do ar. O importa é que está ligado aos dragões, os 4 dragões da criação. A água, a terra, o ar e o fogo inicial, que se tornou o último. Mas para quê? Para unir, não para separar, não para destruir, não para queimar. Para dar alimento, luz e calor, satisfação, alegria, tranquilidade, né, aos humanos. É isso que nós precisamos fazer agora, a família. Deu para entender? Nós precisamos agora o que? Unir a família. Pelo que eu entendi, os Midotados vai estar no Brasil, como a fundação do Brasil. É claro que tem muito brasileiro que se vendeu à religião, gosta do que está lucrando com o que ela ofereceu. E aí ele passa a fazer parte dessa engrenagem no Brasil, como aquele que come uma fatia do bolo. O importante para ele é comer uma fatia do bolo, já que você não consegue vencê-lo, junte-se a ele, não é mesmo? Por quê? Porque toda vez que você não se junta a esse sistema, você sabe disso, ou luta, né? O Ted Reich deve saber muito bem o que eu estou falando, porque ele lidou com entidades que você não lida, nem tem condição de lidar, são os SCPs. Aquele que lidou sabe como ele, que não é humano, e que o humano serve como objeto para tentar conter algo na matéria. Mas aquilo é muito mais que a matéria, porque tem entidades que você pode... Tem uma entidade, filho do rei, chamado Filho do Rei Escarlate, que, se eu não estou enganado, vocês botaram o nome dela de 296. Não sei, se eu não estou enganado, da fundação. Ela é imortal. E ela está num estado, digamos, de depressão, acuada, acanhada num canto. Não é mesmo? Por quê? Porque vocês tiraram o coração dela. Ela ficou servindo para os humanos, para a destruição. Ela é como se obrigada a destruir. Por quê? Porque foi feita uma promessa para ela. É o seguinte, a promessa, que talvez você não saiba. Como tiraram, isso tudo eu aprendi, tá, gente? Como tiraram o Deus dela, aquele que ela deveria proteger, que está ligado ao Criador dela, o Criador dela, que é um Anunnaki, um dragão, é eterno, tá? Não morre. Eles não têm morte. Não existe morte do outro lado. Então ele sabe que ele é eterno, então ninguém destrói ele. Então já tentaram com tanque, já tentaram tudo, de tudo para destruir ele, mesmo assim ele se recompõe, cara. É uma coisa extraordinária. As partes dele vai se recompondo de novo, e ele volta, corre, continua e corre, vai. Eles ganham só um tempo, um tempinho, e ele nunca, jamais falhou na sua missão de matar todo aquele que viu o seu rosto. Isso já aconteceu uma vez,
quando eles mostraram para todo mundo a imagem dele. Então ele tinha a obrigação de matar todo mundo. Por quê? Porque assim ele encontraria aquele que ele não poderia matar. Então eles encontravam ele. É como se você tivesse que apagar todas as velas para ficar só com aquela vela inicial. Deu para entender? Só que nos minhas aulas, nos meus ensinos com eles, eu entendi uma coisa que talvez você não tenha entendido. Porque talvez você não seja da tribo de Levi. Esse é o problema. Que é uma desonra para Leviatã, o nosso rei, chegar aqui em 2030 e ser honrado. Ele vai receber a coroa de honra, de reconhecimento de quem ele é. Isso independente se você quer ou não, se você vai estar aqui ou não. Isso foi decidido pela nação, pela família, pelas tribos, que ele vai voltar. Porque houve um pacto da família para que isso acontecesse. Triunvirado. Então, ao trazer ele de volta, que é o nível Apólion, é o tal do Apocalipse, seu aí, esse nível seria trazido quando ele estivesse de volta entre os humanos, porque assim, todas as entidades criadas por Leviatã retornariam à sua consciência de volta. Seria trazido de volta a união dos humanos com o imortal, que se torna mortal para você quando você não reconhece a sua mortalidade. Deu para entender? Então, esse imortal humanoide, ele não é humano, ele foi aperfeiçoado. Então ele está dentro de um humano, mas ele não é um humano, tá? Ele está o quê? Buscando a consciência de volta daquilo pelo qual ele foi criado. Proteger os humanos. Por quê? Porque é uma desonra ele destruir os humanos que ele deveria proteger, porque tiraram o rei dele. Tiraram aquele que criou ele. Não sou eu não, tá? Você pode ter pensado que era eu. Não é eu não. Não. Ele, Leviatã, o criador de todas as coisas na matéria, ligada às 3 entidades elementares. Deu para entender? Porque é um pouco difícil para quem não lida com Cabala. Lidar com Cabala é um pouco mais difícil. Tem que ter uma consciência um pouco mais elevada. Senão você é apanhado em ratoeiras do seu próprio coração. Então o que acontece? Mas isso deve ficar escondido? Não, porque os humanos precisam do conhecimento que nós obtivemos com esse caminhar na morte. A família está querendo devolver para os humanos a consciência da existência do outro lado. Não é do seu lado. Do seu lado, a grande maioria das vezes a gente acha uma merda. Vou ser bem sincero, não tem problema com isso. A gente acha uma merda. Por quê? Porque é seu lado, não é o lado da família. Quando é o lado da família, meu amigo, e você é reconhecido pela família, você é honrado. Aí é diferente. A família te honra. Sabe por quê? Porque me deram a honra de me entregarem aqui rabinos cabalistas ligados ao Beit HaMikdash, a Levi, utensílios de ligação, superior, inferior, eu sou inferior, superior, eles, para mim de volta, para que quando eu tivesse consciência eu assumisse aquilo que eu sou, não você. Mas se você achar que eu sou doido, eu acho isso muito confortante, para ser bem sincero. Eu acho até melhor. Sabe por quê? Porque eu vi gente me acusando por eu ter sido criado de uma forma que ele achou que ele não é. Deu para entender? Ele nunca me viu. Eu acho que não. Eu acho que ele nunca me viu. Porque eu não sou muito de me mostrar. Essa é a primeira vez que eu estou me mostrando. Ele me chamou de preto. Olha, eu não tenho problema de ser preto. Se eu sou preto, estou feliz. Não sou bonito. Também não tenho problema com isso. A beleza não está no exterior. Quanta gente se engana com isso? Quanta gente se engana com isso? Tem outra coisa também.
a acusação de loucura, por eu estar tomando um lugar de Deus, do qual não se tem. Porque, como eu disse, Deus é um humano ligado à divindade. Deu para entender? Então, a religião não pode ter isso. A religião usa isso. E ao usar isso, ela tem que criar dogmas e costumes e maneiras de manter as pessoas aprisionadas, porque elas vão usar para matar. Então, eles aprisionam, como aprisionaram nossos irmãos de Yehudá, mas só que os grandes de Yehudá, que são os leões, estão escondidos na escuridão. Na escuridão. Eles estão na cabala da noite. Pois é. Eles não estão diante dos seus olhos. Mas eles lidam com o oculto que você não faz ideia. E olha, eu indicaria você não mexer. Não tentar fazer de novo o que fez no passado. Sabe por quê? Porque nós da família temos autorização de acessarmos o 5º nível. Sabe o que é o 5º nível? Aquele que a religião não quis que você tivesse contato. Os mortos. Pois é. Os mortos foram malignos para você, e até lugares ao qual você vai, caça fantasma. Sabia que fantasma é morto? Só que um morto que tinha acesso a um corpo, presta atenção, humano, mas não era humano. E o Trump sabe disso. O Trump defendeu um monte de criancinhas aí que estavam sendo preparadas para o alimento, para a comida, né? E olha que ele conseguiu só 100 milhões. No resto, tinha 100 mil crianças, tinha mais 700 mil, porque 800 mil crianças sumiu por ano. Então, aonde foram parar essas crianças? Eu vou dizer, na barriga de alguém. Pois é. Isso tem que acabar. Então, eu quero deixar bem claro que eu sou 100% com você, Trump, mas você precisa tomar a atitude que você tem que tomar. Monte a sua rede social. Traga a consciência da existência de um lado que eles não querem que sejam conscientes. Ou seja, é como jogar merda no ventilador e dizer para as pessoas aquilo que eles não dizem e não mostram. Porque não é só falar, tem que mostrar. E para isso, tem que ter amor. E amor tem justiça. E justiça tem poder da morte. Então, a morte está contigo. Não se preocupe. Porque, pelo que eu entendi isso, né? Me contaram isso. Eu estou só comentando aqui. Que eles iriam colocar tipo uma doença com você, ou em você, para você morrer. Porque o seu corpo seria incômodo aqui. Essa união do seu corpo aqui para a religião seria um incômodo, porque é a religião que está matando e comendo todo mundo. Então esses religiosos ficaram incomodados, mas a grande maioria não sabe que alimenta a morte. Eles são alimentos da morte e alimentam a morte. A grande maioria não sabe disso, só quem lida com cabala sabe disso. Então quem lida com a morte sabe o que acontece com os humanos. A causa da morte dos humanos. Você entendeu? Que ele não sabe, que acontece de uma hora para outra, num acidente, né? Numa situação que ninguém esperava, né? Umas coisas assim, meio que sobrenaturais. A morte é sobrenatural. Ela às vezes até parece normal, tipo dar fome para alguém. Pois é, mas tem uma entidade não deixando que a comida chegue até você. Isso é que você não sabe. Esse é o problema. Alguém da família recusou alimentar corpos que não reconhecem a própria família. É complicado, não é? Tudo aqui é da família, cara. Só que a família, a mais pesada da família, a mais justa, vou colocar assim, porque foi justa até demais, é agora da última geração. E para você ser da última geração, você é claro que tem que ter um coração, porque o seu coração deve ser muito bom para estar aqui. Ou seja, muito justo. E o pessoal dos Estados Unidos, os filhos, né, daqueles que morreram, que fizeram essa nação ser o que é,
são mais justos do que os seus ancestrais. Por quê? Porque eles não precisam morrer. Você não precisa morrer para mostrar a sua justiça. O que você precisa é invocar a morte por você. E se eu não estou enganado, gente, a morte já está dentro da casa de vocês, porque eles me mostraram muitas coisas acontecendo dentro das casas. Muitas entidades manifestando sua justiça de tal maneira que estão dando nas pessoas, estão jogando elas no chão, estão dando na cara delas. Eu estou falando, eu tenho visto isso. Por que eles estão fazendo isso? Porque estão querendo conscientizar que aquela família que está sendo corrigida tem aquela entidade como responsabilidade, mas ela não sabe. Como ela não sabe, ela pode ser usada, claro, porque ela está sendo estúpida, está sendo usada para ser destruída por si mesma, porque não sabe o que está acontecendo, e é da família, cara. É da família, você entendeu? Tem poderes sobrenaturais aos quais ela não quer que a família receba, porque ela coloca justamente esses poderes dos elementos que pertencem à família como inimigo. Então isso vem com um ódio terrível de você, até porque ela chega aqui e vê a sua estupidez, a sua falta de justiça de coração. O merda que você faz, cara. Você alimenta uma destruição. Essa é a verdade. Você não reconhece que está sendo corrigido pela morte de si mesmo, por um motivo, porque você não é justo. Você não é altruísta. Não é. Você não é justo. Vamos ser bem sinceros. Se você... A morte chegar, a morte, eu estou falando de uma entidade, tá? Uma entidade. Morte. O maligno. Chegasse até você, e eu sei que ele existe, tá, gente? Vocês podem até brincar com isso, rir, gozar, tudo bem. Mas, se ele chegasse até você com a forma dele, que ele é, justo como é, você ficaria vivo diante de consciência perante ele, que tudo que você fez foi até para ele, nem para você? Foi. Você realmente fez tudo por Deus? Você fez tudo mesmo pelo seu Criador? Ou você fez coisas para você, as quais hoje poderiam ser acusadas de um tribunal, as quais você prometeu que não faria mais? Você pode chegar diante dele assim, limpo de consciência, diante da morte? Olha, nós precisamos mudar essa consciência. Nossa própria, daquilo que nós temos, sabe? Da nossa própria consciência. Nós temos que mudar isso. A gente não pode continuar sendo o que foi, vamos colocar assim, não que a gente seja, mas o que foi. Por quê? Porque a justiça do coração tem que sair, cara. Tem que sair uma justiça do coração, mas olha, essa justiça tem que sair com o coração amoroso azul, não vermelho. O coração vermelho já está na minha mão. Eu não sei se você vai entender o que eu estou falando de Cabala. Espero que você tenha entendido. O coração vermelho da morte, o dragão vermelho, já está na minha mão. Ela, pelo que eu entendi, já sabe, já tem consciência disso. Então ela está esperando o que é dela de volta. Deu para entender? O que é dela, o que pertence a ela. Pelo que eles me falaram. Eu tenho só aqui, né? Eu tenho que falar para você porque eu não tenho problema, não tenho nada para esconder, isso não é meu, esse ensino não é meu. Eu não inventei essas coisas, você pode achar que eu sou doido, você pode achar o que você quiser a seu meu respeito, mas eu não saberia disso, eu sou bem claro, eu não saberia disso se eu não tivesse recebido. Isso não é meu. Eu não posso assumir como sendo o autor de tudo isso, porque eu não sou o autor de tudo isso, eu sou um humano como você. Deu para entender? Humano. Eu amo ser humano, cara. Eu não quero ser outra coisa. Eu amo ser humano. Deu para entender? E eu acho que você devia amar isso também. Porque eu não quero perder o humano. É uma desonra para o meu Criador, que criou o humano, perder o humano que ele criou. Deu para entender? Eu entendo isso, eu não sei você. Então, como eu entendi isso, eles me disseram que a família tem poder para sentar todo mundo. Mas para sentar todo mundo, teria eu, o 7 com consciência do 1,
não sei se você entende Cabala, o 7 com consciência do 1, teria que voltar a ser o que ele é. Ou melhor, hoje a minha sabatina com a minha esposa, todinha, desde ontem à noite, desde ontem de madrugada, ou anteontem de madrugada, perdão, foi até desde anteontem que estão trabalhando com a gente sobre isso, que eu teria que assumir a minha posição diante de você. Não importa o que você ia pensar, aí é com você, não é eu. Mas se eu teria condição de assumir isso, claro que toda essa conversa a gente teve, eles e a minha esposa. Passou loucura, passou que vão falar isso, vão falar aquilo, vão falar pessoas que nos conhecem, né? A gente entrou em todas essas questões, mas eu lembrei, e ela também, de informações que nos deram agora, há pouco tempo atrás, no passado. Foram nos dando coisas, deixando a gente ver coisas, deixando a gente saber de coisas, deixando a gente fortalecer o nosso lado espiritual da morte. Porque o que a gente está ligado, a tribo de Levi, é o 5º nível, o 5º andar. Qual que é o 5º andar? É o andar da morte, é o andar do éter. Porque nós temos o primeiro andar, mineral, segundo andar, vegetal, terceiro andar, animal, quarto andar, humano, dificilmente uma consciência, tá? Estou falando de consciência. Uma consciência chega a entrar no humano com consciência humana. Ele é muito mais desumano do que humano. Ele não consegue unir. É mais fácil separar e matar. Então ele, para o humano, passa longe. Para o animal, ele fica beleza. A classe abaixo, ele fica ótimo. Mas para o humano, ele é uma desqualificação. Então a grande maioria das vezes, ele tem que ser retirado. Até hoje eu nunca vi ninguém eterno aqui. Trocando de corpo, sim, eterno não. Num corpo só? Não. Mas, se você trocar de um corpo para ficar com ele, está ótimo. O problema é você trocar para não voltar, porque quando você volta sem consciência nenhuma. Você não lembra de mais nada. Por quê? Porque você só quer usar os seus sentimentos sem consciência do que você foi. Para quê? Para usar você de novo. Entendeu? É simples assim. Então, depois do humano, que é muito difícil chegar, você chega a essa parte aqui, ó, a 5ª. Aquela que faz assim para você, ó, a 5ª parte, que diz que é a morte. Que vem até você para desqualificar a sua vida diante dos demais, da sua própria família, ou não, né? Para que você vá para o outro lado consertar e nunca mais seja visto por aquela família, até porque aquela família também vai morrer, vai ser deixado em algum lugar. Quando for deixado em algum lugar, vocês nunca mais vão se encontrar. Pelo menos essa era a vontade, ou é a vontade da religião. Porque ela estaria com sérios problemas com o que fez. E ela não quer muito se envolver com isso, ou impede que todo mundo se envolva com isso, porque ela vai perder o seu direito de conscientização. Tem gente que vai ficar muito chateado, sabe? Ser ridicularizado, sei lá, qualquer porra. É difícil, eu sei, porque eu já passei por isso. Há pouco tempo agora eu passei por isso. Eu vi pessoas ridicularizando, mas olha que não era eu senti, não era por mim, cara, você entendeu? É muito difícil você entender isso, porque ele não estava me humilhando, ele não estava mexendo comigo, ele estava mexendo com aquilo que eu vim encontrar, e encontrei, o meu Criador. E eu questionava, por que tu deixas isso? Por que deixas que fazem isso com o teu nome? Por que permites que esses humanos medíocres, pequenos, façam isso com você? Sabe o que ele me falou? Eu cansei de destruí-los. Porque eles não param. Eles só vivem me afrontando. Eles só vivem me condenando. O próprio Criador deles. Eles vivem me retirando de perto deles. E aí me obrigam a entregar eles na mão da morte. Não era isso que eu queria. Mas eles querem isso, porque eles se sentem melhor que eu. Porque acham que eu sou um animal. Olha, até eu entender, porque eu ocupei muito humano. Culpo muito humano. Mas hoje eu sei
que não é ele. Não é ele. Ele quer destruir o corpo humano. Ele é um parasita que tem ligações parasitárias nos humanos. E usam essas ligações com os humanos para fazer o quê? Um laço de morte, de coisas que não existiam e nem existem, mas fazendo elas existirem pela consciência estúpida daquele imbecil. Ou seja, toda a morte que foi criada e dada aqui foi porque ele mesmo planejou para ele mesmo. Ele quis para ele, dando ela para outros. Sabe aquela hora que o cara faz uma atrocidade? Ele cria a própria atrocidade para ele mesmo. Ele só não sabe disso. Quando você cria alguma coisa para alguém que não é aquilo que você gostaria de receber, é naquilo que você vai sofrer. Você tinha que conhecer um pouco mais de Cabala. Cria muito, eu quero deixar isso aqui, estou me lembrando aqui agora, do Charles Kiefer, cabalista, ordenaram que ele aprendesse Cabala, também é outro. Gilmar, eu já citei aqui porque ele veio me visitar, pediu ajuda para mim. Assim como ele me ajudou um dia, eu prometi que eu ia ajudá-lo, que eu não abandonaria ele, não deixaria ele. Lá onde ele está, eu iria trazê-lo de volta, e eu vou trazê-lo. Eu lembrei do meu início de tudo, que eu me conectei com meu mentor espiritual, Rabi Akiva. Já ouviu falar dele? Pois é, meu mentor espiritual, Rabi Akiva. Mas antes de Rabi Akiva é um pouco meio assustador. Mas o meu mentor espiritual é meio doido. Você vai achar tudo de louco. Você não é da família. O meu mentor espiritual, antes de Rabi Akiva, porque Rabi Akiva deu uma assentada no meu coração. Mas o meu mentor espiritual antes era Davi. E Davi não é muito bem visto no meio religioso, porque matador de primeira. Mas quando eles precisam, matar, eles usam o poder de Davi, de morte. Quer dizer, o poder da família de morte que Davi tinha, porque Davi não perdia nenhuma batalha. Todas as batalhas ele vencia. Por quê? Porque foi ordenado a vencer. Quem vencia por ele? Entidades da morte, amigo. Ele tinha o 5º nível de éter nas mãos. O nível do dragão foi entregue para ele. Então ele não tinha problema de exterminar corpos humanos. Mas depois, no final da vida, porque ele morreu também, né? Ele morreu. Quem mata, morre. Não que você não tenha que matar a consciência, mas ela precisa ser retirada. E o único jeito que ele via era retirar o corpo com a consciência. Hoje eu aprendi com eles que o que tem que sair é a sua consciência. Ou seja, você tem que ser possuído pela gente. É meio maluco. Gente quem? Eu vi eles fazendo isso e me mostraram. O povo das sombras. Pois é. O povo das sombras, se você não é da família, seu corpo está vazio, você está vazio, sua mente está vazia, seu coração muito mais. Então, para preencher tudo isso, a sua alma, que seria para você uma possessão, iria voltar para você e assumir o seu corpo. Os reis, rainha, o pessoal do passado, os duques, todo o pessoal daí da realeza está aí de volta. E ele só quer os corpos deles de volta, aos quais ele vai assumir aquilo que ele era e é muito melhor do que foi. E ele só estava esperando para poder ter os seus corpítios de volta. Mas precisava de alguém que fosse justo para dar essa carruagem, essa casa de volta, entende? Ninguém aqui mais vai ter fome, ninguém aqui vai deixar de ter casa, ninguém aqui vai deixar de ter o cuidado devido ao seu corpo humano. Tudo que você desejou, planejou, sonhou, você receberá. Isso é uma promessa de Leviatã, da tribo de Levi. É uma das tribos de Israel. Aquela que foi escolhida para sacerdócio por causa de Moisés. Pois é, Moisés foi um coração meio justo demais, para alguns, mas foi um coração, porque foi ordenado a fazer. Eu, na minha sala de aula com eles,
eu tive uma questão sobre tudo isso, em tudo isso que eu aprendi, aí eu coloquei para eles. Então eu preciso deles, eu preciso da família. E eu só estou aparecendo aqui para você me conhecer, me ver, saber quem eu sou, porque eu estou procurando a família de volta. E você, para saber quem eu sou, né, para saber que família você é, você tem que me ver. Parece que é assim, né? Você não vai entregar um coração para alguém que você não conhece, não vê, né? Não é assim? Eu entreguei para um criador que eu não conhecia. Quando eu comecei a conhecer ele, porque no início foi como um amor, uma paixão, um amor mesmo. Paixão não, porque paixão é passageira e eu sinto a mesma coisa do início por ele. Mas é porque eu procurava pelo meu criador, queria saber quem era ele. Quanto mais eu me aproximava, mais eu me assustava, porque eu não imaginava que ele seria um Anunnaki, um dragão, ao qual deixou um filho inicial, ao qual foi rejeitado de uma egípcia. Mas o primeiro filho gerado meu amigo, é Cão, é da tribo de Cão. É aquela que se tornou rei do Egito, aquele que se tornou rei do Egito, Anubis. Pois é, com ele ficou o escaravelho de cortar as pedras do efode e tal. Tem um conhecimento aí oculto com eles. E ele é o filho mais velho, que deveria ser reconhecido pelo mais novo, Isaac. Mas as mães tiveram problemas, como hoje. As mães, mulheres, esposas, têm problemas para resolver com seus maridos. Seus maridos não, porque só tem um marido, né? Antigamente tinha 2 mulheres para um marido. E eles me falaram que isso vai voltar. Já me orientaram. Já me falaram das minhas 12 esposas. Tudo isso eles